Olá, gente, bem-vindos, tudo bem? Hoje eu aterrissei em Haarlem. Haarlem é a capital da província da Holanda do Norte. Fica bem pertinho de Amsterdã. Tem mais de 160 mil habitantes. Haarlem foi mencionada a primeira vez em um documento lá no século X. Em 1245, recebeu do conde Guilherme II os direitos de cidade. Esta praça aqui atrás de mim é conhecida como Viesmarkt e fica aqui no Grote Markt, que é a praça central. E aquele prédio, monumento maravilhoso, belíssimo lá atrás, é Stadhuis, a antiga prefeitura. No final da Idade Média, Haarlem se desenvolveu muito, principalmente com a indústria têxtil e a parte cultural. Haarlem é famosa por ser um celeiro de inúmeros pintores. A lista dos nomes dos artistas é imenso, mas hoje eu vou focar em apenas um artista e é por isso que eu vim aqui, por causa dele, Frans Hals. Eu vou mostrar para vocês onde ele está enterrado. Nós vamos no museu onde tem as obras magníficas. E é por conta desse histórico cultural que eu vou apresentar para vocês um pouquinho da cidade de Haarlem, uma cidade pertinho de Amsterdã, são apenas 3 ou 4 estações e que vale a pena incluir no seu roteiro de viagem. O nome Haarlem foi colocado a primeira vez lá no século X por um funcionário de uma igreja de Utrecht. Ele precisou fazer um inventário das posses da igreja. Naquele tempo a igreja era riquíssima, dominava tudo e por aí que surgiu o nome, Haarlem. Sua localização está à margem do rio Sparne. E os cidadãos aqui da cidade são conhecidos como Haarlemmen ou mosquitos. Quando eu li isso, eu falei, meu Deus, mosquitos, como assim? Eu li em holandês, né, em neerlandês, e eu fui buscar a tradução e realmente era isso. E por que é conhecido como mosquito? É uma coisa impressionante. Não há bem uma certeza, uma explicação original, uma explicação formal para essa história. A mais lógica é porque está à margem de um rio e, como sempre, as cidades, os pequenos povoados cresciam em regiões onde tinham água. Então, provavelmente, realmente tinham muitos mosquitos aqui. Agora, que todo mundo adora inventar uma história, adora inventar uma lenda. E o que acontecia era o seguinte, tinham muitas rinchas, tinham muitas picuinhas das famílias, dos vizinhos. E eles disseram, porque este apelido mosquito começou a pegar, né, essa lenda de buzuzu, picuinhas de vizinhos, eles diziam que havia uma bruxa que ameaçava transformar os habitantes da cidade em mosquitos caso ninguém ouvissem, né? Ela dava as ordens e quem não ouvisse, ela transformaria em mosquito. Essa é uma possibilidade. Pois é, gente, as bruxas sempre no meu caminho. As bruxas realmente eram perseguidas. Não por acaso eu descobri a cidade de Oud-Water, aqui na Holanda, que é internacionalmente conhecida, o local onde as pessoas vinham para provar a sua inocência para não ser queimada na fogueira da Inquisição. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards. É um lugar fantástico, uma cidade que uma descoberta, é uma gracinha, uma DORP, como eles chamam aqui, é realmente interessante e o valor cultural histórico agrega muito. E olha para vocês verem como está atrelado, né? Aqui em Haarlem tinha essa lenda das bruxas, em Oud-Water as pessoas iam lá para provar sua inocência, para dizer que não era uma bruxa. Depois você confere o vídeo e verifica se você iria conseguir provar sua inocência. Outro fato histórico importante para o nome Haarlem é que em 1658 foi fundado Nieuw Haarlem, na província da Nova Holândia, na parte leste que hoje é os Estados Unidos. Em 1664, os ingleses assumiram a colônia e rebatizaram com o nome Haarlem. Então, se você fizer a associação, provavelmente você já entendeu. Aquele bairro famoso de Nova York, ao norte da ilha de Manhattan, chamado Haarlem, nada mais do que uma homenagem ou praticamente uma extensão dessa Haarlem aqui que vocês vão passear comigo e conhecer um pouco dessa cidade. Nos séculos 13 e 14, a maior parte da economia da cidade girava em torno das cervejarias. Como uma cidade católica,
Haarlem sofreu muito com a chegada da Reforma. Após a Holanda se livrar do domínio dos espanhóis na Guerra dos 80 Anos, um acordo feito lá em 1557, veja a modernidade para aquela época, estabeleceu os direitos iguais para católicos e protestantes. Isso fez de Haarlem a única cidade holandesa onde havia paz religiosa, pelo menos por um curto espaço de tempo. Passado um ano deste acordo, manifestantes invadiram a Grote Kerk, saquearam tudo e ainda mataram um padre. Os mosteiros também foram fechados. Para sanar a guerra entre católicos e protestantes, em 1581 um acordo foi rescindido. E a partir dessa data, apenas uma religião era permitida em Haarlem, a protestante. Quem era católico passou a se reunir em segredo, em igrejas escondidas. Após esses conflitos e a paz reinar, muitos flamengos e franceses se mudaram para Haarlem e deram início à indústria do linho. E o pintor Frans Hals era filho de um desses imigrantes flamengos. Apesar de Frans Hals ser conhecido mundialmente como pintor holandês, ele nasceu na Antuérpia, mas passou a vida dele toda aqui em Haarlem. E é reconhecido como um dos maiores retratistas holandeses. Eu vou mostrar para vocês agora onde ele está enterrado. Vamos lá dentro da Grote Kerk. Como o objetivo dessa visita a Haarlem é totalmente cultural, vamos ver junto a exposição das maiores obras de Frans Hals reunidas em um só local após 30 anos. Algumas dessas obras ficam em exposição no Rijksmuseum, no Museu Nacional Holandês em Amsterdã. Uma outra parte fica aqui em Haarlem. E desta vez a exposição, que vai até 1º de julho de 2022, vai estar toda reunida em um só local. Vamos lá conhecer as obras de Frans Hals. Para contextualizar, é preciso entender que após essa divisão da Europa católica e protestante, mudou a forma de vender ou viver de arte. Antes da Reforma, os artistas pintavam as cenas bíblicas, os temas bíblicos. Agora, os protestantes não aceitam a exuberância do barroco. E os temas retratos, os poetas-retratos, as pessoas bem-sucedidas, queriam ter as suas imagens penduradas nas imensas salas dos seus casarões, como forma de exibicionismo. E Frans Hals soube com maestria se especializar e captar, como um fotógrafo, as poses, os detalhes, tudo feito com pinceladas rápidas, porque as encomendas não paravam de chegar. Quanto mais especializado em um determinado tipo de pintura, maior era a remuneração. Os guardas civis do 11º Distrito, sob o comando do capitão Ranier Real, conhecido como a Empresa Magra. Ela é uma obra do Frans Hals e do Piet Cold, porque Frans Hals não terminou essa encomenda. Uma encomenda de pintura de guarda civil de Amsterdã raramente era concedida a um pintor de fora da cidade. Frans Hals, com seu talento inquestionável, foi convidado para fazer essa pintura. Perceba que até o momento em que Frans Hals faz a obra do lado esquerdo, é todo iluminado por Frans. Do lado direito, a obra foi toda feita por Piet Cold, que tentou ao máximo chegar à perfeição de Frans Hals. Inclua o Museu de Frans Hals em sua visita quando vier a Haarlem. Certeza que você passará por momentos super agradáveis. Aproveite também a parte externa com um lindo café e restaurante.
Tem um vídeo aqui no canal onde eu mostro as obras de Frans Hals e principalmente você consegue perceber a diferença dos retratos dos burgueses para os novos ricos e das pessoas simples que Frans Hals adorava pintar. É muito interessante observar a inspiração de Frans Hals e o comportamento dos seus retratandos que ele pintava com perfeição. Sem dúvida, depois de Vermeer, Frans Hals é o melhor artista holandês do mesmo período artístico. Eu vou deixar o link abaixo na descrição. Após admirar todas as obras de Frans Hals, é hora de passear aqui no Markt, visitar a Basílica de São Bavo, aproveitar esse grande centro histórico, com lojas, restaurantes, museus. Tem de tudo por aqui. Até nos dias chuvosos você vai encontrar alguma coisa para fazer em Haarlem. A Basílica de São Bavo é a Catedral de Haarlem, Amsterdã. Bem-vindos à Groot of Sint Bavokerk, a Catedral Histórica de São Bavo. É uma igreja do final da Idade Média. Até a Reforma, a igreja foi dedicada a São Bavo. Construída entre 1370 e 1520 para o culto católico romano. O estilo arquitetônico é o gótico. A igreja pertence ao top 100 ricos monumentos nacionais desde 1990. Também abriga o famoso órgão Miller, onde Mozart, quando criança, tocou. Neste momento, o famoso órgão Miller está sendo restaurado, mas logo logo nós voltamos para uma nova visita. Para descansar e reabastecer as energias, eu deixo a minha sugestão. Você precisa conhecer e experimentar as deliciosas cervejas especiais artesanais da Jopen Kerk. A famosa Jopen Kerk, a cervejaria holandesa que faz sucesso entre nativos e turistas. É parada obrigatória, localizada dentro de uma antiga igreja. Como eu disse, no século XIV, as cervejarias de Haarlem eram responsáveis pela maior parte da economia da cidade e naquele tempo já era consumida no exterior. A Jopen Kerk é um dos monumentos restaurados mais bonitos da cidade. Atrás do balcão nós podemos ver as imponentes chaleiras, como eles falam aqui, os tonéis, barris de cerveja. Eles formam o coração da Jopen. Muitas das cervejas possuem receitas antigas, assim como em Gouda, aqui em Haarlem também era um grande fabricante de cerveja. Não tenha pressa, aqui é o lugar para degustar os mais variados tipos de cerveja. Você irá ter uma verdadeira experiência. Na parte de dentro, ao olhar para o teto, aos tapetes originais que foram utilizados para decoração. Durante o inverno, faça sua reserva, porque é sempre lotado. Compre uma cerveja. É difícil escolher diante de tantas opções e traga de presente para um amigo. Aproveita essa pausa e se inscreve no canal. Me conte, com quem você viria experimentar e dividir uma cerveja aqui na Jopen Kerk? Para finalizar esse passeio, eu vou ficar aqui um pouquinho na Jopen Kerk, degustar uma cerveja especial, pegar o trem e voltar para casa. Espero que vocês tenham gostado. Muitíssimo obrigada pela atenção. Não se esqueça de se inscrever. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!